Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria eu saúdo a amada igreja, a igreja no culto presencial, a igreja no culto online, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, que alegria, podemos voltar ao nosso culto de ensino, culto de doutrina, e sempre um momento especial na vida da igreja. A semana já começou com muitas atividades e é uma bênção poder voltar à casa do Senhor para adorar o nosso Deus. Eu quero já convidar a igreja para nesse momento se colocar em pé e nós vamos, meus irmãos, com muita alegria abrir a palavra de Deus. Quero convidar toda a igreja para abrirmos as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4, eu leio os versículos 13 e seguintes até o de número 17. Então, repetindo o texto da leitura bíblica, devocional, do culto divino esta noite, Tiago, capítulo de número 4, versículos 13 a 17. Eu leio na tradução Almeida, revista e atualizada, a Bíblia que conduzo hoje. Então encontre essa leitura da palavra de Deus. Nos diz o texto sagrado: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Seja louvado o nome do Senhor para sempre, por esta preciosíssima palavra e instrução do Senhor para nós. O Senhor tem vivificado uma palavra desse texto, meus irmãos, e nos direcionado para compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, rogar as orações pelo nosso fotógrafo, o irmão Alfredinho. O coração começou a bater mais devagar, teve que internar, né, aquela arritmia, aquelas coisas, e está se recuperando. Mês passado ele não passou bem, essa semana novamente, vocês não soube notícia hoje, mas ele estava internado ontem para exames. Vamos orar por ele, para Jesus dar vitória, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem mais quer ser incluído nesta oração? Toda a igreja do Senhor. Continuamos orando pelo nosso querido irmão presbítero Paulo César e tantos outros amados que necessitam das nossas orações, como a missionária Áurea, a quem nós não cansamos de apresentar ao Senhor por sua completa recuperação. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai celestial, que alegria, Senhor, podermos estar aqui na Tua casa, neste santo lugar, para Te adorar, ó Deus, mais uma vez. Neste culto divino, Senhor, nós Te pedimos que por Tua bondade, Teu favor e graça, Senhor, por Tua infinita misericórdia, ser propício a nós, Senhor. Recebe o nosso cântico, a nossa adoração, o culto que ora nós oferecemos ao Senhor, o nosso culto racional.
Senhor da glória, que a tua presença gloriosa possa trazer aos corações aqui presentes estas mãos que foram levantadas em atitude de fé e que representam tantas famílias, as que estão aqui no santuário, as que estão, Senhor, no culto online. Ó Deus, abençoa, restaura, consola, Senhor, liberta, Senhor, salva. Meu Pai, socorre os necessitados, os aflitos e angustiados. Meu Senhor da glória, os que estão enfermos e doentes, que o Senhor leve agora refrigério, que o Senhor leve agora alento, que o Senhor leve a cura divina. Meu Senhor da glória, e toma o primeiro e último lugar neste culto esta noite, Senhor, inspirando os louvores, os cantores e cantoras na tua casa, os músicos, a igreja que vai louvar o teu nome, a mensagem da tua palavra, Senhor, e que tudo aqui concorra para a honra e glória do teu excelso nome. É a nossa oração que por fé fazemos, no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, graças a Deus. Nessa oportunidade, meus irmãos, também justifica a ausência do pastor Ozian. O pastor Ozian está com uma crisezinha uma crisezinha, mas atrapalha, de sinusite, né? Aí tem que dar um tempinho para melhorar e voltar logo bem, em nome de Jesus. Muito bem, vamos louvar a Deus, né? Irmão Agenor, irmão Eliseu, nosso primeiro hino, 322. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus. Eita, qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz. Então vamos cantar com alegria esse hino tão bonito. Glória a Deus, nós cumprimentamos a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, meus irmãos, na presença do Senhor para louvarmos ao seu nome. Já convidamos a toda a igreja com muita alegria cantar ao Senhor essa linda canção, as Santas Escrituras. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo nas alturas fez brilhar das trevas luz. Eterna vida até a morte humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou provando, desde conto de amor, do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação.
Toda a igreja cante. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que confrontar o rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, dêem glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando, meus irmãos, 340. Aleluia. Eis que surge um povo forte. Eis que surge um povo forte, vestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Cante! Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai, poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia! Todos cantemos, um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glórias a Deus, aleluia.
Aleluia. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. Nós gentilmente pedimos que a igreja fique de pé. Vamos continuar declarando, meus irmãos, que somos vencedores em Cristo. Aleluia. Uma canção bem conhecida de toda a igreja. Vamos louvar ao Senhor. Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho você vem comigo, Ele caminha conosco. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. Cante bem alto. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Contigo eu sou vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Glória a Jesus, a paz do Senhor para todos. Podeis sentar, meus amados irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, nesse culto de instrução, de ensino da palavra de Deus. Estamos aqui para aprender mais do Senhor. E é com muita alegria que nós queremos já apresentar aqueles irmãos de outras denominações, de outras igrejas, de outras comunidades que nos dão o prazer de estar conosco. Levanta-se a mão. Muito bem, ali, outros ali atrás. É um prazer recebê-los aqui. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Vamos dizer todos amém? Amém. Sintam-se bem, meus amados. Queridos, também queremos fazer menção da nossa programação da semana. Estamos já na terça-feira e a semana continua. Quinta-feira nós teremos nosso círculo de oração a partir de 14 horas. Sexta-feira, sala virtual de oração a partir de 17 horas. O link é disponibilizado nas redes sociais, você pode participar.
E domingo a nossa programação tradicional é EBD 8 horas, tem sido uma bênção, EBD, um assunto muito palpitante sobre as promessas de Deus para nossas vidas. E 10 horas o culto matinal e 18 horas o nosso culto de celebração, culto noturno do domingo. E queremos já também lembrar os irmãos do jantar dos casais, né? Restam ainda alguns convites e você pode participar. O pastor Mardônio está disponibilizando para você pagar 3 vezes, é apenas R$150, será no dia 9 de novembro, no outro sábado, passando esse que vem no outro, né, às 18h50, ali no Carol Buffet, ali na Maraponga, né? Então você está convidado a participar e não deixe de procurar ali na recepção, porque estão acabando os convites, amém? E quero convidar aqui os oficiais da igreja também para nós recolhermos dízimos e oferta que trouxemos para o sustento da obra do Senhor. Glória a Deus. É com muita alegria que nós contribuímos, ofertamos, dizimamos, em agradecimento por tudo que Deus tem feito por nós. Ele é quem cuida de nós, tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E nós, com muita alegria, devolvemos parte do que Ele nos deu para o sustento da sua obra. Amém? Então vamos com muita alegria contribuir. E você que por alguma razão não está podendo contribuir, vamos orar para que Deus possa abrir uma porta, possa arranjar um emprego, possa melhorar as suas condições. Se você tem um negócio, que esse negócio prospere. E assim Deus vai operar poderosamente. Amém? Curve as suas cabeças, e você que está à distância, está aí as contas, você também pode contribuir através das contas que estão aí colocadas. Soberano Senhor, eterno Deus, Pai querido e justo, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite, para aprendermos de Ti, dos Teus santos ensinamentos, meu Senhor. Pai querido e justo, que Tu possa abençoar cada um dos Teus servos que aqui veio, que saia o Senhor da glória, cheios da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, e possam aplicar tudo aquilo que aqui aprenderam. Pai querido e justo, vamos agora, Pai, com muita alegria, participar, Senhor, do ofertório, onde a Tua igreja, agradecida por tudo que Tu tem feito, contribui para a Tua obra, para o sustento dessa obra, para o sustento do Teu reino. Meu Deus, para que mais e mais vidas sejam alcançadas, para que os projetos da nossa igreja possam ter andamento, Senhor, o trabalho missionário, o trabalho social, são muitas as demandas, meu Deus, mas nós confiamos em Ti e nos irmãos que são tocados por Ti para cooperar. Pai querido e amado, te pedimos também por aqueles, Senhor, que estão impedidos momentaneamente de participar, de dar a sua colaboração, mas que Tu possa abençoá-los ricamente, e que brevemente eles também possam contribuir com muita alegria. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Cantemos. Força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Majestade
crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Consolo. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Levante a sua mão e diga: incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, quantos creem nessa palavra? As promessas do Senhor são fiéis. Aleluia. Glória a Deus, incomparáveis são tuas promessas. Meus queridos irmãos, com alegria estamos recebendo um grupo de irmãos. Na verdade, pastor Adaías, lá na nossa congregação de Bom Jardim, já tinha nos prometido que traria os irmãos do curso Nossa Igreja. Onde estão os irmãos? Pastor Adaías, cadê você? Está do lado. Fica em pé aí, meus irmãos. Olha, meus irmãos, que turma maravilhosa. Aí são os novos discípulos de Jesus, né? Ali do curso Nossa Igreja. Já é a segunda turma que o pastor Adaías traz para participar do culto divino, e é uma bênção maravilhosa. Vamos recebê-los com muita alegria, dizendo amém. Amém. Meus irmãos, aqui é a vossa casa, vocês estão em casa, é como se estivesse lá na nossa querida AD Bom Jardim. Glória a Jesus, que bênção, né? Meus irmãos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor, é sempre um momento de grande alegria. Eu quero, nesta oportunidade, já convidar a igreja para abrirmos as nossas Bíblias. Epístola de Tiago. Nós lemos o texto da palavra do Senhor nessa querida epístola, do capítulo 4, a seção de versículos 13 até o de número 17, fechando esse preciosíssimo capítulo. Glória a Jesus. E nós queríamos compartilhar com a igreja sobre vivendo segundo a vontade de Deus. Que grande desafio, meus irmãos. Que grande desafio. Vivendo segundo a vontade de Deus, dentre tantos outros temas que esta Santa Escritura pode também nos fornecer. Mas é sobre esta preciosa temática que queremos, com a graça de Deus, por sua misericórdia, compartilhar com a igreja. Vivendo segundo a vontade de Deus. Tema esse que acaba englobando as últimas mensagens que temos pregado aqui, dentro da perspectiva do lema da igreja, do Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. O Evangelho que conhecemos não é somente uma afirmação ou um esforço conceitual, ele precisa ser também vivido na prática. Glória a Deus. E na verdade esse é o tema central da carta de Tiago. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, permita-me ler este texto precioso da palavra de Deus, pelo menos
nesse instante, o versículo de número 13 e o 14. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Meus irmãos, que palavra forte. O escritor desta carta, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, também no capítulo 15, nós vamos encontrar claramente no capítulo 12, isso deixa bem claro de Atos. No capítulo 15, nós já encontramos aqui Tiago. Esse Tiago aqui que nós nos reportamos é aquele que era meio irmão de Jesus. Pastor, ele tem que ser meio irmão? É porque ele realmente era irmão por parte de mãe, porque Jesus foi dos filhos de Maria, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Mas Mateus 13:55 vai nos falar sobre, não somente sobre Tiago, mas Judas, sobre Simão, falar sobre as suas irmãs, que a Bíblia não refere o nome, mas estão lá. Então o escritor desta carta aqui não é o apóstolo Tiago, o irmão de João, aquele que foi morto por Herodes. Os irmãos estão entendendo muito bem, né? Herodes Agripa, ali em Atos 12, que Tiago foi morto e Pedro depois foi preso, teria o mesmo destino, mas a vontade permissiva de Deus é quem controla todas as coisas. E o Senhor enviou o seu anjo e Pedro foi tirado da prisão de uma forma milagrosa que só Deus pode fazer, porque Pedro, ele nem acreditava, pensava que estava sonhando. Deus trabalha de uma forma muito especial. Tem hora que ele está realizando umas coisas, a gente está pensando, para a gente está sonhando, mas Deus está trabalhando. Quando você olha, já está, a prisão já se abriu, você já está do lado de fora, já está lá na casa da irmã Maria Marcos, e aí quando chega, ninguém nem acredita também, pensa que é um sonho. Então levante a sua mão comigo e diga assim: Deus continua trabalhando de uma forma extraordinária, meus irmãos. Deus tem seus caminhos. Livrou Pedro e Tiago não. Pastor, agora o que é que a gente faz? Você quer discutir com Deus? Quem é o homem? Então ele faz o que ele quer fazer. E diz o texto de Eclesiastes 3: e quem lhe dirá o que fazes? Essa, meus irmãos, é a poderosa soberania de Deus em ação. Mas essa carta de Tiago, todos nós sabemos, os estudantes da palavra do Senhor, meus irmãos, bem que nós podemos começar do capítulo 1, mas essa é uma palavra que tocou-me profundamente nesses últimos dias, e eu tenho ministrado essa palavra não só ao meu coração, mas também a alguns irmãos também, e a igreja do Senhor. E essa carta de Tiago, ela é uma das mais antigas do Novo Testamento, segundo o consenso dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, escrita antes de 50 anos da história da igreja, né? Antes, 50 depois de Cristo. E conforme também alguns escritores, que eu pude rapidamente pesquisar, logo depois do martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E o tema central dessa carta é, por consenso entre os teólogos, o seguinte: a fé genuína inevitavelmente produzirá boas obras. Então, este é o tema ao redor do qual Tiago faz e apresenta conselhos práticos para a vida cristã, para vivermos a vida cristã segundo a vontade de Deus, porque este é o nosso grande desejo, sim ou não, meus irmãos? No recôndito, no mais profundo do nosso coração, o nosso desejo é viver segundo a vontade de Deus. E o texto de Tiago 2:14 confirma essas palavras. Veja o que diz em Tiago 2:14. O texto sagrado diz assim:
confirmando o que acabo de dizer. Meus irmãos, qual é o proveito? Veja que texto lindo. Meus irmãos, qual o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, o que o apóstolo, o que o servo do Senhor está dizendo aqui, deixa claro que a prova da realidade da fé aqui só é confirmada quando ela é colocada em prática, quando ela é vivida segundo a vontade de Deus. Então, nesse texto de Tiago que li, capítulo 4, versículos 13 a 17, ele vai considerar a sublime vontade de Deus em contraste com a vontade humana. E a gente pode ver nesse capítulo 4 por inteiro, e eu passo rapidamente. Ele começa falando o quanto é desafiador, meus irmãos, para o cristão viver segundo a vontade de Deus. É um grande desafio para cada um de nós. Então, nesse capítulo, nesse precioso capítulo 4, ele vai expor aqui, de uma forma gloriosa, eu digo muito especial, porque não dizer assim magistral, a existência de uma guerra que está sendo travada, e essa guerra, eu posso afirmar que ela está sendo travada em uma tríplice dimensão. Pastor, mas onde é que o senhor está vendo isso? Então vamos abrir a Bíblia no capítulo 4 de Tiago e começar do contexto, mesmo no início. Tiago capítulo 4, versículos 1, e nós vamos até o de número 12. Mas para falar desta guerra que está sendo travada, inicialmente, porque ela nos desafia a viver segundo a vontade de Deus, e o homem de Deus, Tiago, vai falar que ela é uma guerra que está sendo travada em uma tríplice dimensão. Primeiro, é uma guerra contra Deus. Uma guerra contra Deus. Observe os versículos Tiago 4, 4 a 8. Depois eu volto para o primeiro. Então, uma guerra contra Deus. O texto diz assim, Tiago 4, 4 a 8. Infiéis, meus irmãos, isso é uma palavra forte. Vocês imaginam se eu chegasse aqui hoje na igreja e olhasse assim para os irmãos assim, infiéis. Vocês viram? Tinha alguns irmãos daqueles que ainda não estão assim, mais firmados, né? Não vem aqui para aguentar desaforo, não. Pois Tiago pegava pesado desse jeito com a igreja. Infiéis. Que palavra dura, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Por isso que eu afirmo que havia uma guerra contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou supondes, quer dizer, vocês estão pensando, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, que a Escritura não está falando a verdade, não vale nada. Pessoal, supondes que a Escritura, em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês estão supondo o quê? Ele nos deu o Espírito habita em nós, e Ele se importa. Aí vem o versículo 6, antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o versículo 7, toda a igreja pode dizer comigo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Pastor, o que é ânimo dobre? Vocês que estão indecisos, que não resolvem ser crente, que não tomam uma decisão, vocês estão desanimados,
É isso que ele está dizendo. Limpai o coração. Não é o Senhor que vai fazer isso, não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tem umas coisas no nosso coração que nós é quem temos que fazer a faxina. Quem faz a faxina, gente, tem hora que é um rodo, tem hora que é um vassourão, né? Tem hora que é com a espalta assim, né, irmão? Glória a Jesus. Não teve nenhum glória a Deus aqui, meus irmãos, vocês que estão em casa. Nessa seção de versículos que eu acabo de ler, meus irmãos, Tiago nos diz aqui que há uma luta contra Deus. Quem está entendendo diz amém. Nessa luta contra Deus, o texto vai nos mostrar que nós enfrentamos 3 fortes inimigos. Primeiro inimigo que nós enfrentamos, a sedução do mundo. Pastor, não estou entendendo, você vai entender melhor. Veja os versículos 4 a 6. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ele vai transcorrendo no texto que eu acabo de ler para os irmãos, mas deixe-me ser mais claro falando sobre a sedução do mundo. Quando eu falo mundo aqui, eu não estou falando do cosmo, né, da criação magnífica do Senhor, as galáxias, toda a natureza, toda essa grandiosidade que Deus criou, o planeta Terra e milhares e milhares e milhões de estrelas que não há quem conte. Não estou falando do mundo em um outro sentido. Do mundo referindo-se ao coração de todo homem, de toda mulher, que ainda não foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tanto faz estar na igreja, como na barraca, lá na Praia do Futuro, tomando uma caipirinha. Tanto faz. O coração não foi regenerado ainda, o mundo ainda está lá. Os irmãos estão entendendo. Mas vamos entender melhor, abrindo 1 de João, capítulo 2, versículos de número 15 a 17. É um texto também que a gente precisa ler, pois ele nos fala sobre a sedução do mundo. Olha como o apóstolo João também já lidava com essa realidade. Ele diz assim, 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo. A igreja puder repetir comigo, fica mais didático, né, irmãos? 1, 2, 3. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vamos ler devagar, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas o que é que há no mundo, meus irmãos? Aí ele vai dizer, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência... Vamos parar bem aqui. Pastor, o que é concupiscência? É o português mais erudito, né? Concupiscência fala de um desejo forte e, na maioria das vezes, irresistível. Você peleja para resistir, mas você não consegue. Você é dominado, acaba cedendo, fica indeciso. Por isso, ele fala de ânimo dobre. Quem está entendendo, diz amém. É aquela tentação que você não venceu. É aquele sentimento que você não consegue superar, aquela culpa que lhe aflige. E os irmãos estão entendendo muito bem. Então ele está falando, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Eu falei 3 mensagens falando sobre isso. A concupiscência dos olhos. Meus irmãos, a Bíblia tem um versículo em Provérbios, desculpe não dizer o texto, mas os irmãos depois localizam. O HD não roda agora. A Bíblia diz que os olhos do homem nunca se fartam. Não fala isso dos olhos da mulher, só dos homens. As irmãs deram um sorriso aqui. É verdade. Mas Jó, o patriarca, ele diz assim, fiz um concerto com os meus olhos. A minha querida Janilda, ela disse assim, me desculpe o patriarca, mas eu não acredito, né? Janilda, pelo amor de Deus. Glória a Deus. O patriarca Jó, mas é um capítulo lindo, se eu não me engano, o capítulo 38, que eu pregarei
oportunamente. Meus irmãos, é muito lindo. Então nós temos aqui a concupiscência dos olhos. Meus irmãos, os nossos olhos, tudo que há no mundo é muita coisa. O que nos cerca, tentações, pressões, as mais diversas possíveis. O olho às vezes cobiça. O coração diz sim. Esse vai, aproveita e entra de cabeça. Mas aí o Espírito Santo que está em nós diz assim: não, glória a Deus, você não vai trair o seu Deus, se segura aí. Vamos alegrar quem está ao nosso lado e assim: o Senhor nos dê graça. O Senhor nos dê graça, irmão, para resistir. Que às vezes você cede. Concupiscência dos olhos, e aí vem falar sobre a soberba da vida, que está relacionado à questão do orgulho humano. A pessoa, o que é o orgulho, pastor? É você deixar o eu girando em torno de si mesmo. A pessoa orgulhosa é um dos piores tipos de pessoa que para você lidar no dia a dia, seja em qualquer contexto, porque ela superestima o seu valor, a sua importância. Tem um alto conceito de si mesmo. Geralmente o orgulhoso, ele diz assim: eu não vejo ninguém na minha frente. Se tem alguém, deve estar atrás. Ninguém faz melhor do que eu. A pessoa orgulhosa, geralmente, ela anda assim com o nariz empinado. Falando cearense, parece o rei da cocada. Aí chegamos no versículo de número 16, mais uma vez: porque tudo que há no mundo, tudo, o texto diz tudo, e aí ele resume: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede, porque eu estou falando de inimizade contra Deus, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o apóstolo Paulo disse: o mundo jaz, e diz também que Satanás é o Deus deste século. E aí vem um versículo de número 17: toda a igreja ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, oh, glória a Deus, permanece para sempre. Viver segundo a vontade de Deus é desafiador por isso. Mas há ainda, meus irmãos, dentro desse contexto de uma guerra contra Deus, mais um inimigo forte que temos que lutar, além da sedução do mundo, as ciladas do inimigo. E o apóstolo vai dizer isso em Tiago 4 e 7. Veja como é patente: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E o que mais? Mas resisti o diabo. Na corrigida diz assim: mas resistiu o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, eu queria convidar a igreja para a leitura de mais um texto. Não é uma leitura extensa. Efésios 6, 10 a 3. Veja como corrobora esta palavra de uma forma tão linda nesse texto. Efésios capítulo de número 6, versículos 10 a 13. Quanto ao mais, é muito lindo isso. Ele está terminando a carta aos Efésios, último capítulo. Sede fortalecidos no Senhor. Na corrigida diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a luta. Agora está relacionada numa dimensão das ciladas, dos ardis do inimigo. Meus queridos irmãos, parando um pouco aqui, eu estava meditando nessa palavra ainda nessa tarde. O texto diz assim: revesti-vos de toda a armadura. Não, pastor, mas eu tenho já a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que maravilha! Eu tenho um escudo da fé, uma maravilha, mas não é suficiente. Você precisa de toda a armadura.
Você precisa do capacete da salvação, porque a batalha começa aqui no nível da cabeça, da mente. É ou não é verdade, meus irmãos? Dos pensamentos que a gente tem que levar ao cativeiro do Senhor. Essa batalha é de todos nós, ninguém escapa, que essa batalha está presente todo dia. Ele disse: olha, vocês se revistam de toda a armadura. E o que mais? Do cinto da verdade. Por quê? Porque a mentira e a verdade, elas andam muito próximas uma da outra. E nós estamos vivendo em um tempo que de repente você tem dificuldade para discernir o que é verdade e o que é mentira. Porque as pessoas relativizaram, né? Acabaram relativizando tanto a verdade como a mentira. Não, o que é verdade para você, necessariamente não é verdade para mim. Mas a palavra de Deus, a verdade é a verdade. Jesus disse: se eu sou a verdade, e não tem uma verdade mais absoluta do que a verdade que é Cristo. E ele diz assim: santifica-os na... A minha palavra é a... Ninguém muda. Não, mas vamos negociar. Não tem negociação. Ninguém negocia isso. Mas, meus irmãos, deixa eu ir mais rápido. E o texto continua: toda a armadura de Deus. Pastor, mas é suficiente? Não, ainda falta o calçado da preparação e do evangelho. É ou não é verdade, meus irmãos? Da paz. Tem que ter lá o evangelho. Então, é toda a armadura. Vamos levantar as mãos e dizer assim: Senhor, me ajude. Toda a armadura. E aí o texto continua dizendo assim, irmãos, eu vou seguir só com a leitura, porque se for comentar o texto não vai ter mais pregação. Porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e carne, nessa tradução, porque o seu texto de cor na corrigida, mas estou lendo na atualizada, né? Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Que mais, meus irmãos? Contra os dominadores deste século, forças poderosas, terríveis, deste mundo tenebroso, contra as forças. Irmãos, vocês estão observando? São forças. Não é brincadeira não, meus irmãos. A gente viver segundo a vontade de Deus, você tem que lidar com isso aqui. São forças tremendas. São forças espirituais do mal. Pastor, isso tem... Meu irmão, o reino espiritual é tão real como você está aqui hoje. A questão é: você tem olhos para ver? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, a igreja pode repetir comigo o versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? E depois de terdes vencido tudo. A igreja pode repetir mais alto esse versículo de número 13. Irmãos, é desafiador até ler o texto, mas vamos ler o versículo 13. Vamos fazer um lindo coral. 1, 2, 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau existe. E depois vamos alegrar quem está ao nosso lado e dizer assim: vamos permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Mas como é que vai permanecer inabalável? Se você estiver sempre tomando toda a armadura de Deus. Porque quando termina uma batalha, já tem outra para começar. Quando você vence uma tentação, a outra já está esperando. E você firme, inabalável, e tendo feito tudo. Isso é desafiador. Mas ainda temos mais um inimigo forte nesse contexto dessa batalha contra Deus. Diga assim comigo: as paixões da carne. Aí nós vamos para o versículo de número 8 de Tiago 4. Chegai-vos a Deus e Ele purificai as mãos, pecadores. Não é somente essas mãos,
mas elas são símbolos da pureza. Asaf, no Salmo 73, em meio à sua fraqueza, ele estava apavorado, ele estava desesperado, ele não conseguia compreender porque é que o ímpio prosperava. Aí ele, em meio à sua divagação, ele diz assim: Senhor, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Ele queria dizer assim: em vão tenho purificado as minhas mãos. Tanta coisa que Senhor, eu tenho me esforçado. Olha aí o ímpio, vive pecando, fazendo e acontecendo, está prosperando. Aí diz o texto: até que eu entrei no santuário, então eu compreendi. Salmo 73 é incrível, meus irmãos. Não, nós temos desse texto, meus irmãos, veja aonde nós estamos aqui: as ciladas do inimigo, a sedução do mundo e agora as paixões da carne. Bem que eu poderia ler o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, mas eu chamo a atenção da igreja para irmos mais rápido ao versículo de número 16. Olha o que diz o versículo 16, nós podemos andar nesse texto, lendo todos juntos com muita alegria. 1, 2, 3. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Andai no Espírito. Mas essa é a dificuldade, porque há uma luta, uma batalha contra Deus, a sedução do mundo, os ardis de Satanás. E aí vem as paixões da carne, e que eu poderia falar bastante, mas seria uma outra mensagem. Mas vamos agora à segunda dimensão, em que a guerra é travada, em que o inimigo trava essa guerra. Agora é uma guerra contra o próximo. Nós falamos primeiramente que é uma guerra contra Deus. Agora ele vai falar de uma guerra contra o próximo. E aí nós vamos voltar para Tiago 4, versículos 1, o de número 3, o 11 e o 12. Glória a Deus, o Espírito Santo é maravilhoso. Veja o que diz o texto. De onde procedem guerras? Preste atenção, meus irmãos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Por que vocês andam brigando? Por que vocês andam falando mal dos outros? Criticando? Não tem uns crentes ainda assim, né, irmão? É verdade. Pastor, e tem guerra? Tem, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus que o Senhor tem nos dado paz. Mas crente da língua grande, só aquela brasa viva que queimou o lábio de Isaías, né? Isaías só foi Isaías depois daquela brasa. E eu só agradeço a Deus, porque sempre que o povo de Deus se reúne, os serafins voam, e quando eles voam, eles localizam o nosso pecado. Viu, pastor Adilson? Quando os serafins voam com a brasa viva, ele localiza o nosso pecado. Se tiver na língua, ele queima. Se tiver em qualquer área da sua vida, aquele olho grande, como diz o cearense, pidão, ele vai lá e faz a cirurgia de catarata na hora, com laser do céu. Glória a Deus, meus irmãos. De onde vêm as guerras e as contendas, meus irmãos, que há entre vós? Ele não está dizendo, não, o que acontece no mundo é entre vós. De onde? Aí ele diz assim: de onde? Senão dos prazeres. E, meus irmãos, se você lê a Bíblia devagar, você se alimenta melhor. Na verdade, essa é uma recomendação até mesmo, né, dos nutricionistas: coma devagar. De onde é que vem essas guerras, essas contendas entre vocês? Senão dos prazeres que militam na vossa. E ele continua: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes. Por que não pedis? Em vez de estar orando,
Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjarem nos vossos prazeres. Veja o versículo 11. Irmãos, vamos falar bem penoso, meus irmãos, bem alto a igreja, diga assim comigo: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador, versículo 12, e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Ele diz, um só é legislador e juiz. Quem é ele? Aquele que pode salvar, que dá a vida e que faz perecer. Tu, porém, quem és? Quem é você para julgar o servo alheio? Essa semana a pessoa me disse assim: pastor, a porta, quando Deus abre uma porta, o homem não fecha. Olha, é o seguinte: Deus abriu, o homem não pode fechar. Não, Deus abre, Deus fecha, Deus abre. É ou não é verdade, irmãos? Ele disse assim: quando ele abre, ninguém fecha. Eu que não posso abrir quando ele fecha, né? Quando ele abre, ele fecha, ele abre. E tem hora que ele fecha todas as portas e você fica assim sem saber o que faça. É porque ele está fechando todas para abrir somente a que você precisa passar por ela. Mas, meus irmãos, diga assim comigo esta palavra do Espírito Santo: as guerras entre as pessoas são desdobramentos das tensões que temos dentro de nós mesmos. E as tensões da nossa natureza humana, né, meus irmãos? Mas há uma terceira dimensão, e aqui eu vou entrar na mensagem, meus irmãos, porque o tempo passa rapidamente. Além de uma guerra contra Deus, de uma guerra contra o próximo, há também uma guerra contra nós mesmos. Isso é tremendo. E você encontra nesse capítulo 4, versículo 9 e 10, dois versículos que diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Há uma guerra, e a gente sabe disso. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mas vamos combinar esta palavra dessa guerra dentro de nós com Gálatas 5:17. Aí nós voltamos lá para aquela palavra dos, né, das obras da carne, onde estão também relacionados o fruto do Espírito. Gálatas 5:17, toda a igreja pode ler essa escritura comigo com muita alegria. A igreja que também está no culto online, vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais. Olha só, meus irmãos, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. É por isso que Paulo estava naquele dilema lá de Romanos, não é assim, meus irmãos? Quando vai terminando no capítulo 7, ele entrando no capítulo 8, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não consigo entender. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. O que eu não... A pessoa, Paulo, disse assim: meus irmãos, eu não quero fazer essa coisa errada, mas é exatamente o que eu estou fazendo. E quando eu quero fazer a coisa certa, eu não consigo. E aí ele diz assim: meu Deus, eu vejo que há uma batalha nos meus membros. E ele vai concluir naquela linda apologia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí entra em Romanos 8:1, como é que ele diz? Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí vem o outro versículo, como é que diz?
que não andam, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus os livrou da lei do pecado e da morte. Oh, glória a Deus! Dá para dar um glória a Deus, meus irmãos. E agora nós chegamos ao texto lido hoje. Eu só contextualizei a igreja falando sobre esta guerra tremenda, que é contra Deus, que é contra o próximo, que também está dentro de nós. Há uma guerra mesmo. Então chegamos aqui em Tiago 4, 13 a 17, o texto que foi lido, e o escritor sagrado, para mim, apresenta uma espécie aqui de texto áureo desta mensagem. Quando consideramos, até coloquei, eu acredito, essa escritura na mídia, na verdade esse texto na mídia, para que os irmãos que vão depois meditar na palavra, ou quem sabe querem pregar a palavra, tenham mais subsídio. Então, quando consideramos a questão da sublime vontade de Deus, devemos admitir que uma pessoa pode tomar 3 atitudes quanto a viver segundo a vontade de Deus. A igreja diga assim comigo: pode, vamos dizer com muita alegria, uma pessoa pode tomar 3 atitudes quanto a viver segundo a vontade de Deus. Então a primeira atitude, ignorar, a atitude de ignorar a vontade de Deus. Nós sabemos que precisamos viver segundo a vontade de Deus. Sim, você sabe a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Mas você pode ignorar. É uma decisão sua. E aí veja Tiago capítulo 4, versículo 13, 14 e 16. O texto sagrado vai nos falar sobre isso. Porém, antes de ler, eu preciso afirmar uma coisa. Quanto a ignorar, viver segundo a vontade de Deus, Tiago vai apresentar nessa escritura 4 argumentos para que o cristão não ignore a vontade de Deus. Glória a Jesus. Tiago vai apresentar 4 argumentos para que o cristão não ignore a vontade de Deus. Veja o primeiro argumento, diga assim comigo: a complexidade da vida. Versículo de número 13. Atendei agora, vós que dizeis, veja só, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucro. Meus irmãos, nós podemos afirmar que, em certo sentido, a vida humana está sob o controle humano, está sob o nosso controle, mas é só em certo sentido. Por outro lado, a gente sabe muito bem que não tem um controle. Como é que você pode garantir que amanhã, a vida é complexa? Não, amanhã eu estou de viagem, eu vou para a cidade tal, e etc e tal, e lá eu vou fazer um negócio e vou realizar assim. Não é melhor você dizer se Deus quiser não, porque de repente o tempo fecha, o avião não decola, ou então você não chega nem lá, já chega no céu direto e... Diga para quem está ao seu lado, a vida é complexa, meu irmão. O homem arranjou um problema junto à árvore do mal, por isso que o Senhor veio restaurar do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor veio restaurar. Ele disse: não, nós vamos passar lá um ano. Quem disse que vai passar um ano? Negociaremos, teremos lucro. Eu encontrei um irmão no interior, um dia, não vou dizer o nome dele, para os irmãos que me assistem lá no centro-sul do estado vão lembrar. Ele disse assim: pastor, eu estou indo para São Paulo. Eu disse: mas o irmão já orou? Não, mas ore por mim que eu estou me prometer lá um emprego, assim, assim, assim. Meu irmão, você já orou? Eu disse: pastor, eu não vou dizer ao senhor que eu orei, porque está tudo certo. Lá é um primo meu, me convidou, o emprego já está certo. Ele disse: mas não é melhor você ir? Não, eu já comprei a passagem, eu já estou indo de Malicuia. Sim, mas e como foi que ficou lá? Não, eu vendi já as bombas e tudo lá, minha plantação de arroz, etc. Estou dando muitos detalhes, os irmãos lá em Guatu vão já saber o que é que eu estou dizendo. Então aí, ele disse: não, mas olha, aí eu pensei que ele ia demorar um pouco. Passou uns 15 a 20 dias, eu encontrei com ele de novo no mesmo lugar. Ele disse: meu irmão, quando é que viaja? Já fui, já voltei, deu tudo errado.
Cheguei lá, o emprego não deu mais certo. Diga assim, é se Deus quiser. É complexo. Então as nossas decisões, diga comigo mesmo, as nossas decisões não têm garantia de sucesso não, meus irmãos, em si mesmo. A vida, a complexidade da vida. Por isso que Tiago diz, atendei agora, vocês estão dizendo isso, aquilo, nós vamos negociar, vamos fazer, e vai ser assim e tal. Não. Agora veja, mais um argumento quanto a ignorar a vontade de Deus. Aí o apóstolo vem um versículo agora de número 14. Diga assim comigo, a incerteza da vida. Tem certeza ou não tem, meus irmãos? A vida é cheia de incertezas. Você vai dormir bem e já amanhece para fazer uma cirurgia. Que negócio é isso? Eu estava bonzinho, estava. Eu nem sabia que eu tinha essa doença, sabia não. Foi tudo de repente. São as incertezas da vida. Mas nós sabemos que a vida é assim. O problema é porque às vezes a gente esquece. Aí ignora viver segundo a vontade de Deus. Mas veja, versículo 14. Vós não sabeis, a igreja pode repetir comigo, meus irmãos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo. É assim a nossa vida, meus irmãos. Nós nos despedimos de quem amamos, de repente é tão rápido, né? Eu estava, final dos anos 80, em Juazeiro do Norte, numa esquina, esperando um amado irmão que vinha ao nosso encontro Eu estava ali naquela esquina e fiquei meditando. Aí peguei um pedaço de papel e fui escrevendo algumas coisas sobre a vida. Porque naquela época era uma época de muito deserto, de lutas e tribulações. O pastor Aldesídio sabe como era lá naquele tempo, que ele andou por lá pregando a palavra com o pastor Valtinho. Eu estava lá, eu escrevi um hino que nunca gravei e nunca cantei, mas qualquer dia a gente vai fazer isso. Chamado assim, Na Esquina da Vida. E é exatamente com base nesse texto. O que é a vida? O que é existir? Diz aquele hino. É como a água salpicada no chão. É um vento que passa. É como a flor que nasce de manhã, logo cresce. À tarde murcha e à noite já não existe mais. Morre, né? Vida, tu que és eterna. Estava lá na esquina e a vida passando, as pessoas passando. Tu que és eterna, passageira do destino, tu que estás em mim, és o dom maior que Deus me concedeu. Aí tem um coro que diz assim: vida, mistério profundo, gravado no barro, moldado no oculto da eternidade, expressa a imagem do grande eu sou. Tu que estás em mim, és o dom maior que Deus me concedeu. E aí o poeta, né, irmão, vai em frente, vai falando, né, da vida, que a vida passa, enquanto eu penso, a vida passa, sei qual é o teu destino, vou seguir nos teus passos, nessa esquina da vida, enquanto eu penso, a vida passa. E aí tem uns lá, que depois quando for cantar... E uma segunda estrofe. Mas, meus irmãos, isso expressa esta vida. É um mistério profundo. Sim ou não, meus irmãos? Tenho certeza, mas é um mistério. E aí eu lembrei-me de Mateus 6,34. Glória a Deus, a hora está passando. Portanto, não vos inquieteis. Olha o Sermão do Monte, como é lindo, meus irmãos. Não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia seu próprio mal. Então a verdade incontroversa desta vida é que a nossa vida está sob o controle do Senhor Todo-Poderoso.
Quantos reconhecem que todos nós temos um contrato de risco com a eternidade? Todos nós. Terceiro argumento é a brevidade da vida. Meus irmãos, nós estamos agora no primeiro ponto, Jesus. A brevidade da vida. Veja o versículo 15. Em vez disso, vocês deviam dizer, estou parafraseando, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Os irmãos sabem que isso, na verdade, não é um provérbio, nem um jargão. É porque nós reconhecemos que é segundo a vontade do Senhor. Meu irmão, você vai estar conosco. Posso marcar? Se Deus quiser, eu vou. É só se Ele quiser. Pode marcar, agendar, deixar tudo certo. Você só chega lá, se Deus quiser. Quem reconhece isso, dá um lindo glória a Deus para Jesus. Aí Tiago está dizendo, olha, não é melhor você dizer, se Deus quiser eu vou ir lá, vou negociar e vou fazer assim. Se Deus quiser, vai ser assim. E quando dá tudo errado, a gente pensa que está tudo errado. Quando Deus quer, Ele transforma aquela circunstância negativa e errada em bênção, que é para poder dar tudo certo. Porque Deus está no controle. Aí o salmista Moisés, no Salmo 90, nunca chamo de Salmo de capítulo. No Salmo 90, versículo 9, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E o versículo 12 do Salmo 90, que é conhecido de todos nós, como é que diz, meus irmãos? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E vem um quarto argumento que você tem que levar em conta para não ignorar a vontade de Deus. A fragilidade da vida. A vida é frágil ou não é, meus irmãos? Meu Jesus, meus irmãos, é uma velinha acesa. Veja o versículo 16. Aí Tiago, ele pega mais pesado e diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. É pretensão mesmo. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Você que diz, eu vou fazer o seguinte. Não. Deus está no controle de todas as coisas. Essa palavra jactância aqui fala sobre uma pessoa que tem uma alta opinião sobre si mesmo. Então, nesse versículo, Tiago está nos mostrando o perigo da presunção. Diga assim comigo: segurança, longe de Deus, é pura ilusão. Então, quando nós consideramos a questão da sublime vontade de Deus, eu falei que nós devemos, meus irmãos, admitir que uma pessoa pode tomar 3 atitudes quanto viver segundo a vontade de Deus. Então eu abordei a primeira atitude, quanto a ignorar a vontade de Deus. Eu apresentei 4 argumentos para você não ignorar a vontade de Deus. Então vamos agora à segunda atitude, quanto a viver a vontade de Deus. Você pode ignorar e você pode também desobedecer. Quem concorda diz amém. É uma atitude sua. Você pode ignorar, como Paulo, os ouvintes de Paulo no Areópago, alguns ignoraram, outros disseram assim, acerca disso nós vamos te ouvir depois, e outros como Dâmaris, o Damares, o Dionísio, o Areopagita, e outros creram. É uma decisão. Alguns ignoraram, alguns decidiram procrastinar, deixar para depois, e outros decidiram crer no Evangelho. Mas, meus irmãos, veja o versículo 17, tão conhecido. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, Tiago está recomendando e ao mesmo tempo afirmando que, meus irmãos, eu sei que é difícil pregar esse tipo de mensagem. O que é que ele está dizendo? Que conhecimento é igual a responsabilidade. Você conhece o mandamento, você conhece a palavra, você conhece a ordenança, você conhece a doutrina, mas onde está a responsabilidade para você viver isso, para você praticar isso? Esse é o nosso desafio.
Agora vamos a Efésios 6:6. Eu leio até o versículo 8, porque vai concordar com o que acaba de afirmar, para irmos já para a terceira e última afirmação. E os músicos já vão chegando. Efésios 6:6. Toda a igreja pode ler comigo, porque, meus irmãos, é tão bom essa didática. 1, 2, 3. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Meus irmãos, e o que é que acontece quando nós decidimos pecar deliberadamente contra a vontade do Senhor, nosso Deus? Nós estamos assumindo um risco muito grande, porque nós estamos pecando contra o Senhor Todo-Poderoso. Eu sei que nós poderíamos falar muito nesse ponto, mas vamos à terceira atitude quanto a viver segundo a vontade de Deus. Você pode ignorar, você pode desobedecer, mas você pode fazer o que deve ser feito. Qual é? Obedecer. Aí veja agora Tiago 4:15 diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em outras palavras, é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículos. Vamos ler somente Romanos 12, 1 e 2. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que mais? E não vos conformeis com este século, noutra tradução, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Levante a sua mão comigo, com muita alegria, e diga assim: a vontade dele é perfeita, glória a Deus. E eu convido a igreja para ficar em pé, para a gente ler Efésios 5:17, porque Paulo afirma que nós, meus irmãos, não somente precisa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você precisa entender. Por isso que tem culto de doutrina. Veja o que diz Efésios 5:17, quanto a entender a vontade de Deus. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual, glória a Deus, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Vamos ler todos juntos uma pequena conclusão. Toda a igreja com muita alegria, em nome de Jesus. Enquanto a conclusão sai, vamos lá todos juntos, 1, 2, 3. Quem obedece à vontade de Deus pode não ter vida fácil, mas certamente terá uma vida mais santa, segura e abençoada. Quem recebe esta palavra, dá um lindo amém, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, diga para quem está ao seu lado assim: valeu a pena vir um culto hoje. É porque a gente veio ouvir a palavra de Deus, né, meus irmãos? Pastor, 55 minutos de mensagem e você nem morreu. Está aí, glória a Deus. Se Deus quiser, você vai ficar até a bênção apostólica. Quem veio mais longe foi os irmãos lá do Bom Jardim. Glória a Jesus, né? E que bênção, meus irmãos. Eliseu, vou desafiar vocês para nós cantarmos o hino da harpa, que está muito tempo que ninguém, que eu pelo menos não canto,
que é o hino 374, meus irmãos. Nesse hino, o escritor sagrado diz assim: vem nos dar tua vida abundante, meu amado e bendito Jesus. É muito lindo esse hino. Talvez alguns irmãos não saibam, mas vão aprender agora. Pronto, Eliseu? Glória a Deus. Os músicos estavam tão empolgados com a palavra, meus irmãos, demoraram de chegar aqui. Mas a gente espera. Glória a Jesus. É uma vez. Nós queremos. Isso, Eliseu. Quantos querem ter essa vida abundante, meus irmãos, de pureza e santidade? Esse é o nosso grande desafio, viver segundo a vontade de Deus. E é isso que esse hino diz: nós queremos ter vida abundante, de pureza e de santidade, para amarmos a Deus em verdade, pela graça que Ele nos deu. Vem nos dar tua vida abundante, nosso amado e divino Senhor. Tua vida de gozo exultante, abundante. Aí vamos subir mais um tom, depois mais um tom. Nós queremos ter vida abundante, de amor que o Pai nos tem dado em Jesus, o seu Filho amado, cuja vida por nós derramou. Vem nos dar tua vida abundante, nosso amado e divino Senhor. Tua vida de gozo exultante, abundante. Vamos subir mais um tom para a terceira estrofe. Nós queremos ter vida abundante, de Jesus haverás fortaleza, que nos dá no perdão a certeza e nos enche de consolação. Vem nos dar tua vida abundante, nosso amado e divino Senhor. Tua vida de gozo exultante, abundante no Consolador. Vamos fazer um sol aí, Lovinho. Saúde 2 ou 3 pessoas aí, diga assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que Deus nos dê graça para viver, desfrutar essa vida abundante. Dê uma palavra de Deus aí para quem está ao seu lado, meu irmão. Os irmãos que estão em casa, meus irmãos, é uma bênção tê-los neste culto. Nós vamos cantar mais uma vez a última estrofe desse culto, desse hino, porque em cada estrofe começa dizendo assim: nós queremos, nós queremos. Quem quer, meus irmãos? Quem deseja? Fácil não é, é um desafio, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Então vamos cantar a última estrofe. Nós queremos ter vida abundante, olha aí, Jesus é a vida de Deus em nós, meus irmãos, que nos dá o perdão a certeza, oh maravilha, e nos enche de consolação. Vem nos dar tua vida abundante, nosso amado e divino Senhor. Tua vida de gozo exultante, abundante no Consolador. Quem pode sentir essa alegria da vida abundante que é do Consolador? Glória a Deus, meus irmãos. Que bom podermos louvar ao Senhor. Queremos agora, já concluindo o culto divino, orar
Se alguém está enfermo, o irmão veio tão abatido no seu coração, aflito, venha receber do Senhor mais graça desta vida abundante em Cristo Jesus. Você, quem sabe, estava afastado ou veio aceitar a Cristo como Salvador. Glória a Deus. Eu estava domingo com o pastor Adair lá na festa de 48 anos, e o culto já ia terminar, e eu dava a bênção apostólica. E o pastor Adair, pastor, faça aquele convite. É um dia de aniversário, né, meus irmãos? Eu disse, tem alguém que quer aceitar Jesus, se reconciliar? Aí uma moça, ela levantou a mão assim. Fazia tempo que eu não via uma pessoa tão decidida, né? E ela já veio como se fosse uma crente de muito tempo. E aceitou Jesus ali, muito contrita. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Foi uma bênção especial. Então, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Dedé? Irmãos, pastor Dedezinho, José Leite, eu sempre digo José Leite, aí diz, pastor, complete, integral. É ele, é o pastor Dedezinho. Está completando mais ou menos 7 pontos, alguma coisa, Dedé? 75. Pronto, aí, segundo o nosso estatuto, Dedé, já é jubilação. Mas não vou lhe jubilar, não. Glória a Deus. Dedé está uma bênção, meus irmãos. Irmã Rosimar também quer oração para Jesus curá-la em nome de Jesus. Meus irmãos, quem mais quer ser incluído nesta oração? Convidar aqui o pastor Adair Salles para fazer esta oração, e o pastor Messias de Castro trazendo a bênção apostólica. Meus irmãos, quantos estão felizes por ter vindo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero agradecer o pastor Adaías, da nossa querida congregação. Digo querida porque eu aceitei Jesus no Tempo Central e fui me congregar no Bom Jardim. Então, é verdade. Então, é uma congregação que eu tenho assim, uns laços de amor muito grandes do princípio da caminhada cristã. Congregação de Bom Jardim, Grande Portugal. Muito bem. Amém, minha irmã. Vamos orar. Pastor Adair. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, neste momento, Senhor, te agradecemos pela tua presença que é sentida nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor Deus, que nos sustenta, nos orienta, nos indica o caminho e também consola os nossos corações, nos leva a ter vida abundante contigo. Queremos, Senhor Deus amado, no nome de Jesus, te agradecer por Jesus Cristo nosso Senhor, porque tudo, Senhor, é dele, por ele, para ele, e é por ele que nós vivemos, Senhor. Te agradecemos, Paizinho, pelo sacrifício da cruz. Ó Deus querido, nesse momento, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar os teus filhos que estão diante do teu altar. Cada um colocou diante de ti, Senhor, o seu pedido, a sua necessidade, Pai. Senhor, visita, Senhor, conforme a sua necessidade. Quem vai viajar, quem está precisando de uma cura, de um socorro, da solução de um problema que só o Senhor pode fazer. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de ti aquilo, Senhor, que só o Senhor pode resolver. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor Deus amado, te apresentar todas as causas que de joelhos foram colocadas diante de ti aqui nesse lugar. Nos despede em paz, Senhor, nos levando para os nossos lares, Senhor, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, Senhor. Nos dá uma noite de sono reparador, e que se o Senhor não voltar hoje à noite, que nós possamos estar amanhã de pé para mais um dia de vitória contigo e na tua presença. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, sejam sobre todos os fiéis, aqui presentes, agora e para todos sempre, e todos dizem amém.
Meus irmãos, antes de vocês saírem, vamos parabenizar o pastor Dedezinho. 75 anos é uma data muito bonita. Vamos dizer assim com muita alegria: Pastor Dedezinho, o Senhor te abençoe. Feliz aniversário. Grande abraço, Dedé. Deus te abençoe. Meus irmãos, um abraço a todos. A paz do Senhor, uma boa noite. Bom retorno para todos vocês. Se Deus quiser, quinta-feira, próximo encontro, ciclo de oração aqui na sede, 14 horas.